Olá, sou o pastor J.C. Silva com o foco na lição A Solicitude da Vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí e acione o sininho para receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Um abraço, meu muito obrigado aos mais de 4.000 inscritos no canal. Deus abençoe a sua vida e me ajude também a alcançar os seus amigos e os seus familiares. Ao final desse vídeo, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e deixe seu like ou seu dislike. Invista nesse canal clicando no ícone do coração de obrigado. Plante sua semente financeira no meu ministério. Me ajude a alcançar muitas outras pessoas com estas reflexões bíblicas. O textual e foco da lição de hoje é Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, que é o comentarista das lições deste trimestre, ele ressalta que um viver com qualidade glorifica a Deus, inclui confiança em nosso Pai Celestial e prioriza o reino de Deus e a sua justiça. O texto de referência está em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 27. Nesse texto, Jesus orienta seus discípulos a evitarem a inquietação quanto às necessidades básicas para a sobrevivência humana e os tranquiliza quanto ao cuidado de Deus Pai no suprimento de tudo, a tempo e a contento. A solicitude da vida está ligada à excessiva inquietação, à excessiva apreensão, ao excessivo receio quanto ao acontecimento de coisas negativas que podem comprometer a sustentabilidade da vida humana. A ausência de controle da inquietação, da apreensão e do receio negativista gera ansiedade, podendo até desencadear depressão crônica, comprometer o equilíbrio emocional da pessoa, a autoestima e o desempenho pessoal, tornando a pessoa pessimista e com medo do que o futuro lhe reserva. Daí a necessidade de Jesus reforçar suas orientações quanto à necessidade do ser humano confiar em Deus e no seu amor cuidadoso e provedor. Ansiedade é a sensação de receio e de apreensão sem causa evidente e ao que se agregam fenômenos somáticos como taquicardia, sudorese, aflição, angústia e perturbação de espírito causada pela incerteza em relação a quaisquer contextos de aparente perigo. Jesus, ciente de que o quadro de ansiedade das pessoas na sua época já era grave e que esse quadro se agravaria com o passar dos tempos, Jesus elege como alvo principal mostrar que a ansiedade é desnecessária e que ela compromete o equilíbrio emocional e estrutural da vida humana. Após instruir sobre o perigo da busca desenfreada por bens materiais em detrimento da busca por bens espirituais, Jesus disse aos seus discípulos: não andeis ansiosos. Ou seja, além de a pessoa ter que ter o foco centrado na vontade de Deus, evitando dividir a atenção com o mundo por ter a mente dividida, confusa e experimentando sofrimentos desnecessários, o ser humano precisa entender que a vida é muito mais do que apenas comer, beber e se vestir no dia a dia. Mesmo que a vida física chegue no seu limite final, a alma humana ela sobrevive à morte física porque o espírito lhe habilita a ser eterno. Por isso, a necessidade de a pessoa olhar além da vida física, olhar para a eternidade. Outro ponto levantado por Jesus é que a questão não é a pessoa se preocupar com seus provimentos e em trabalhar para viver uma vida prudente e equilibrada. Jesus se utilizou do termo grego merinman para dizer que seus discípulos eles não devem preocupar-se ansiosamente e que, caso isso ocorresse, eles estariam provocando a si mesmos sofrimentos desnecessários, pois ao se posicionar quanto ao futuro, confiando em Deus, que é o autor e doador da vida, a pessoa consegue se tranquilizar e aguardar as provisões de alimentação, de vestimentas, de moradia e de sustentabilidade das vidas física e espiritual. Nesse sentido, Pedro aconselhou dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Para Champlin, a vida ela deve incluir desejos e interesses que vão além da vida física. Isto porque, do ponto de vista de Jesus, a vida humana ela deve ser orientada pelos princípios espirituais, levando em consideração o verdadeiro sentido da vida terrena, bem como o seu destino eterno. No entanto, a afirmação de Jesus de que a vida é mais que um mantimento não significa que Jesus esteja aí exigindo que a pessoa ela se abstenha de se preocupar com a vida física
e nem que, de forma excessiva, a pessoa busque apenas por interesses espirituais. É preciso aí haver um equilíbrio para que a pessoa ela cumpra a sua responsabilidade social, primeiramente consigo mesma e depois com seus dependentes. E ao mesmo tempo, também tendo equilíbrio, a pessoa busque ajustar seus interesses pessoais e foque os ideais do reino de Deus como prioritários. Sem dúvida, esse é o grande desafio que as pessoas precisam encarar, cientes de que é plenamente possível, desde que se aprenda a confiar e a depender de Deus. Da mesma forma que Deus é o autor e doador da vida, Ele é o provedor de todas as condições necessárias à sustentabilidade e à manutenção da vida. Portanto, não basta as pessoas investirem nos cuidados primários para enfrentar os insensatos temores associados à ansiedade, à preocupação e aos medos relativos ao sustento pessoal. É preciso confiar em Deus, pois uma vida sem confiança em Deus caminha em direção ao desastre e ao fracasso. Para estimular a confiança em Deus quanto às provisões divinas, Jesus disse: olhai para as aves do céu. O importante princípio apresentado por Jesus aqui é que é o Pai quem cuida de todas as suas criaturas indistintamente. Ao pegar como exemplo as aves do céu com suas fragilidades e suas impossibilidades de produzir, de cuidar da terra e de armazenar em celeiros, Jesus ressaltou a verdade absoluta de que o ser humano ele foi criado por Deus como coroa da criação, por ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, o ser humano tem maior importância do que as aves, pois ao ser humano, além de ele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, Deus o dotou de capacidade criativa, produtiva e proativa. Deus pode ainda ampliar essas potencialidades para o ser humano produzir o seu próprio sustento e o sustento de seus dependentes por meio da sua dependência e da sua confiança nele. O bispo Abner Ferreira ele pondera em seus comentários que em nenhum momento o ser humano ele é estimulado por Deus a ficar parado esperando as provisões caírem do céu e nem se tornar preguiçoso, dependente dos outros para sobreviver. Pelo contrário, por meio do apóstolo Paulo, a Bíblia é enfática em dizer: vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Em Mateus capítulo 6, versículo 26, Jesus bradou dizendo: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? No que depender de Deus, Deus ele cumprirá a sua parte e vai acrescentar todas as demais coisas a quem buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. A ansiedade para nada é proveitosa, a não ser para prejudicar, menorizar e até neutralizar a pessoa que se deixar ser dominada por ela, tornando-a inoperante e negativista. Ao abordar sobre o tema da ansiedade, Jesus pondera que a vida não permite acréscimos por parte da própria pessoa fora da dependência de Deus. Estimulando os discípulos a refletirem sobre essa questão, Jesus lhes perguntou: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua altura? Se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? A medida de um côvado hebraico era de 44,5 centímetros, podendo ser arredondado a 45 centímetros. Mas na antiguidade, o côvado ele chegou a ser utilizado como sendo a medida de 66 centímetros de comprimento. Com esse exemplo da impossibilidade de a pessoa acrescentar alguns centímetros à sua altura, Jesus ressaltou a impossibilidade de a pessoa ter condições de esticar, de prolongar a sua própria vida com base em preocupações exageradas e fora do controle pessoal. Do ponto de vista de Jesus, a ansiedade é um sofrimento desnecessário e plenamente evitável, pois ela nada acrescenta de bom, ela não produz resultados positivos. Quando Maria ela estava ansiosa e fadigada com suas muitas preocupações, que envolvia a morte do seu irmão Lázaro e a chegada de Jesus em Betânia, respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
Maria havia largado tudo para se assentar aos pés de Jesus e ouvir suas confortantes palavras, que era o que ela mais precisava naquele momento de luto em família. A ansiedade leva a pessoa, na maioria dos casos, se preocupar com coisas imaginárias ou coisas exageradas, coisas além do limite. E Jesus sempre se ocupa em prover o que de fato as pessoas precisam para sanar problemas reais e não problemas imaginários ou preocupações exageradas. Portanto, não faz sentido gastar energias e sobrecarregar as emoções quando a pessoa fez de tudo o que estava dentro dos seus limites do controle humano para sanar suas necessidades. Ainda que a fonte dos medos da pessoa sejam reais, se agitar de forma ansiosa não vai resolver os problemas que estão além da capacidade humana. Dar vazão à ansiedade só vai desgastar emocionalmente a pessoa e levar a pessoa a perder a capacidade de fazer o que de fato está no seu alcance de fazer. O segredo é se humilhar diante de Deus, lançar sobre Ele todas as ansiedades e deixá-lo tomar conta de todas as situações, sejam elas boas ou ruins. A ansiedade, ela também impede de a pessoa enxergar as possibilidades de soluções que a própria natureza oferece a ela ou que Deus oferece através do exemplo dos seus cuidados com as demais obras criadas. Além do exemplo do cuidado divino com os pássaros, Jesus citou os lírios do campo que não tecem nem fiam suas folhagens, que lhes servem de vestuário por um curto período de tempo, depois se murcham, secam e podem até ser jogadas no fogo. No entanto, Jesus, ele disse que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com a beleza exuberante dos lírios do campo. Se Deus dá a beleza às flores e às folhagens, cuja vida é tão curta, não terá Deus maior cuidado, maior carinho e atenção com a sustentabilidade da vida humana? O cuidado de Deus com as coisas da natureza é um exemplo claro de que Deus fará muito mais em prol do ser humano no suprimento de suas necessidades diárias terrenas, como também de suas necessidades eternas. Além disso, volto a frisar aqui que Deus ele potencializa as competências humanas para que a pessoa ela tenha condições de ir além do que ela mesma imagina, tanto nos cuidados pessoais quanto no cuidado e na provisão a quem estiver sob sua tutela. Vale a pena seguir o exemplo do salmista que diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. O problema sério levantado por Jesus é que a ansiedade leva a pessoa a ficar incrédula, pois reduz a capacidade da pessoa exercitar a fé em Deus e esperar na sua provisão. A fé da pessoa ela fica comprometida pelo descontrole emocional que impede a pessoa de focar na grandeza e no amor de Deus, bem como na sua capacidade de conhecer as reais necessidades humanas e de provê-las a tempo e a contento. Fica evidente na fala de Jesus que a ansiedade é algo próprio de quem não serve a Deus ou de quem serve a deuses egoístas, caprichosos e imprevisíveis. A ansiedade desonra a Deus como autor e doador da vida, pois deixa a impressão de que Deus esteja alheio ao sofrimento e às necessidades humanas. A ansiedade é inaceitável na vida de quem chama a Deus de Pai e o considera como tal. A ansiedade é incompatível com a fé cristã, por isso ela deve ser levada muito a sério e tratada tanto nos âmbitos social, familiar, profissional, psicológico, como também no âmbito espiritual. É preciso ficar claro que Deus ele conhece as reais necessidades humanas, mesmo antes de elas serem manifestadas na pessoa ou pela pessoa, e que Deus ele é poderoso para fazer tudo e muito mais, além daquilo que a pessoa pede ou pensa em pedir, para suprir as suas necessidades e garantir sobrevida física e sobrevida espiritual. É plenamente possível vencer a ansiedade, retomar o controle das emoções e exercitar a fé sobrenatural. Basta internalizar e cristalizar como verdades absolutas os princípios realçados por Jesus quando ele abordou sobre a ansiedade. O primeiro princípio é que Deus, o Pai, ele conhece as nossas necessidades. Na condição de Pai, Deus nunca deixará seus filhos à mercê da sorte, e caso ele precise aplicar disciplina a seus filhos ou lhes ensinar importantes lições por meio do exercício da fé e também da resiliência, Deus não vai provar os seus filhos além do que eles podem suportar. Se o pai terreno, mesmo sendo falho e limitado, tendo condições, ele proveu de melhor a seus filhos,
Deus, na sua perfeição absoluta, na sua soberania e na sua capacidade plena de operar tanto o querer quanto o efetuar, sempre vai surpreender positivamente seus filhos, como ocorreu no retorno do filho pródigo, que buscava apenas um emprego na fazenda e o pai o recolocou na condição de filho, o prestigiou na frente da família, na frente dos empregados, na frente da sociedade que ele estava inserido nela. O salmista desafia dizendo: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos? Louvai ao Senhor. Deus, além de ser o doador e sustentador da vida humana, ele sempre age com justiça e retidão com suas criaturas, como também com seus filhos. Para os escritores sagrados, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros, ou seja, os teus limites, estão continuamente perante mim. Ter Deus como um pai provedor, atento a todas as necessidades físicas, materiais, psicológicas, morais e espirituais dos seus filhos e suas filhas, é o diferencial entre aquele que serve ao Senhor do que não serve. O segundo princípio realçado por Jesus foi o de que as pessoas devem estabelecer prioridade nas suas vidas, já que são as prioridades que vão determinar os resultados positivos ou negativos que a pessoa vai colher. O objetivo de cada cristão deve ser priorizar o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas. Em o cristão se adequando a esse princípio, ele também terá condições de viver uma vida justa diante de Deus e das pessoas à sua volta. Para o bispo Abner Ferreira, a aceitação da vontade de Deus e o propósito de pô-la em prática no dia a dia é a primeira maneira de derrotar a preocupação excessiva geradora da ansiedade. Ao evidenciar em si o amor e a bondade de Deus, naturalmente a pessoa se sentirá inspirada a trabalhar, intensificará seus estudos a fim de aproveitar as oportunidades dadas por Deus, purificará a sua vida de toda sorte de maldades e permitirá que o Espírito Santo de Deus domine a totalidade do seu ser. Quando Deus ele se torna o poder dominante na vida humana, a ansiedade desaparece, pois as coisas desse mundo não conseguirão mais escravizar a pessoa. O terceiro princípio realçado por Jesus foi o de que basta para cada dia o seu mal. Com este princípio, Jesus estava ensinando que o ser humano ele precisa aprender a arte de viver um dia de cada vez. Ao lidar com as adversidades em cada dia da vida, o ser humano precisa empreender esforços para superar, para conseguir ser resiliente e ganhar estrutura. Se a pessoa dividir esse esforço diário, se preocupando excessivamente com o dia de amanhã, suas energias vão se esgotar e possivelmente a pessoa ela irá fracassar. É evidente que é normal e necessário que a pessoa ela se preocupe com o dia de amanhã, mesmo porque o que a pessoa colherá amanhã é o resultado ou será o resultado do que ela tiver feito no dia de hoje. O erro a ser evitado e que foi combatido por Jesus é a preocupação excessiva ao ponto de a pessoa tornar o seu dia mais doloroso e mais penoso devido à pressão psicológica negativa provocada pela ansiedade. Apelando ao bom senso, Jesus explicou que o que preocupa a pessoa hoje e consome suas energias pode nem vir a acontecer no amanhã. O bispo Abner Ferreira ele frisa em seus comentários que da mesma forma que Jesus ensina o cristão a orar pelo pão de cada dia e ficar na dependência do Pai, Jesus também ensinou que se deva viver um dia de cada vez e em paz e confiança na provisão e na sustentabilidade divina. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é nossa salvação. O alvo dos princípios ensinados por Jesus quanto à solicitude da vida é mostrar que a ansiedade é desnecessária e que a pessoa não deva permitir que a ansiedade ou o entusiasmo excessivo pelo dia de amanhã desequilibre suas emoções e sua estrutura de vida.
O único resultado que a ansiedade pode produzir é prejudicar, menorizar e até neutralizar a pessoa que se deixa ser dominada por ela e se torna inoperante e negativista. O Senhor conhece todas as necessidades humanas e pode supri-las por completo, desde que a pessoa priorize buscar o reino de Deus e a sua justiça no seu dia a dia. Permita que Deus cuide de suas preocupações e supra suas necessidades. Ore agradecendo a Deus pela provisão e pelos cuidados. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.